Conta para nós um pouquinho dessa evolução do ambiente diagnóstico, né? Porque você falou da patologia clínica e hoje a gente está falando da biotecnologia, né? Da terapia gênica. Conta um pouquinho como se deu essa evolução. Perfeito. O laboratório ele começou de forma extremamente manual, né? A gente sempre gosta de citar um exemplo que é clássico em medicina laboratorial, que é a reação de Guy-Manini, que era o teste de gravidez feito na cloaca do sapo. Então você tinha sapos nos laboratórios, fazia injeção da urina da mulher na cloaca e aí olhava se tinha espermatozoide na urina do sapo. E isso era o diagnóstico de beta-HCG. E eu lembro de histórias, eu ainda não era nascido, mas histórias do meu avô contando que ele tinha um sapário no laboratório. E hoje a gente sequencia em algumas horas um genoma completo, né? Então a evolução ela passou muito por tecnologia em automação processual. Então, o laboratório teve um ganho de processos muito forte e também, obviamente, de tecnologia para as novas análises, né? Principalmente em genômica. Para você ter uma ideia, hoje o DB, a operação que eu dirijo, nós realizamos em torno de 21 milhões de exames por mês. Uau. É um volume assim absurdo. Então, a gente precisa de processos automatizados para garantir não só velocidade de realização dos exames, porque isso impacta no desfecho do paciente, mas também qualidade. Então, a automação ela começa a surgir, a evolução da tecnologia ela começa a surgir e a utilização começa a crescer, né? Então, a gente tem, do ponto de vista de mercado, uma consolidação do mercado, com fusões e aquisições, a gente tem novos modelos, e aí vem a medicina de precisão que começa a disruptar muito do que a gente tem feito hoje, né? Existe um gráfico clássico que a gente gosta muito de mostrar quando fala de genômica, que é a evolução do custo, né? Que ele acompanha a lei de Moore, né? Então ele cai de forma exponencial conforme a gente tem um avanço da tecnologia. E hoje um genoma completo ele consegue ser feito em horas por em torno aí de $1.000, por exemplo. Né? O genoma completo, o projeto do genoma humano, quando foi desenhado, né, mapeado o primeiro genoma, custou bilhões de dólares e demorou 13 anos para ser realizado. Então, olha a evolução que a gente tem. E eu acho que agora a gente está num momento um pouco mais incipiente no Brasil, diferente de outros mercados, mas do uso da genômica na prática. Né? E isso tem um impacto incrível na saúde das pessoas. E aí, quando você fala do mapeamento, ele pode ser uma ação preventiva. Sim. Essa é a ideia. Sim. A genômica, né, a medicina de precisão, a gente costuma dizer que ela é a soma dos dados clínicos com os dados laboratoriais e genômicos. Né? Então, a gente tem um banco de dados que a gente acaba utilizando para acionar o paciente de alguma forma. E a genômica, ela começou com o diagnóstico de doenças genéticas, então eu tenho determinada alteração no DNA que eu caracterizo uma doença, mas ela tende cada vez mais aí para a prevenção. E é onde a gente tem prevenção? Em câncer hereditário, por exemplo, 10 a 12% dos cânceres são hereditários. Então, a gente consegue fazer um mapeamento e aquela pessoa que tem determinada alteração sabe que tem um risco maior. Caso Angelina Jolie. Né? É o caso mais clássico e é interessante que foi um dos maiores gatilhos de uso de genômica do ponto de vista assistencial, na prática. É muito interessante isso. Mas eu acredito que a tendência é o que a gente chama de risco poligênico, score de risco poligênico. O que é isso? Temos doenças que um gene causa uma doença, temos doenças que um monte de genes podem causá-la. Diabetes, hipertensão arterial, e isso cada vez mais a gente tem ferramentas que podem prevenir ou predizer o risco que o paciente tem de desenvolvimento de doenças comuns. E isso pode alterar muito a sobrevida dessas doenças crônicas de forma comum. Muito legal, porque eu sempre associei muito o que a gente chama das doenças raras, né? Doenças de alta complexidade, mas então você está dizendo que a gente consegue, provavelmente num futuro, interferir num potencial risco de uma doença crônica não transmissível. Com certeza. Com certeza. E eu acredito para além da mudança de hábito, para além do que a gente já sabe. Exatamente. Até olhando, né, hoje, por exemplo, drogas de uso comum que são feitas para pacientes com hipertensão, elas vão ter um impacto na vida daquele indivíduo de forma diferente, baseado no risco dele. Então, isso pode diminuir o uso de medicamento para quem realmente não precisa, aumentar para quem precisa. Então, além do benefício que você tem clínico, há também um impacto muito grande na sustentabilidade financeira do setor. E aí, gostou desse episódio? Então curta o nosso canal, se inscreva e também vá lá nos comentários e indique um profissional, uma pessoa que você admira e que você queira que participe aqui do Pode Colabora conosco.